período em que esteve na presidência da República de janeiro de 2019 ao final de 2022, o ex-presidente Jair Bolsonaro gastou em valores corrigidos pela inflação R$32.659.369,02 no cartão corporativo. O valor é menor que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva gastou em cada um de seus 2 mandatos. Também fica abaixo do gasto pela ex-presidente Dilma Rousseff em seu primeiro mandato. Os números foram disponibilizados pela Secretaria-Geral da Presidência da República depois de pedido de lei de acesso à informação. O cartão corporativo foi criado em 2001 pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e serve para gastos como viagens e serviços especiais do Executivo, além de gastos em caráter sigiloso. Nelson Kobayashi. Boa noite, Kobayashi. Boa noite, Vitor. Boa noite, Pavinato. Boa noite, Mota. Boa noite, Sartori e toda a nossa audiência. Pois é, esse era um golpe que o presidente Lula já prometia desde o debate, desde a sua campanha, de que quando ele assumisse, ele iria de pronto revogar todos os atos sigilosos. Ele que era contra, desde o início, o sigilo de 100 anos sobre as coisas. Pois bem, do ponto de vista político, isso parece que está dando muito errado, porque já no símbolo da sua assinatura de revogaço no dia de sua posse, quando ele revogou os sigilos de 100 anos, ele indicou que isso era um ato louvável, a ser aplaudido. Só que agora os resultados não estão sendo muito favoráveis ao presidente Lula. Por quê? Porque os 2 atos de publicidade que vieram com esse revogaço, os 2 primeiros, estão revelando, primeiro, que a primeira-dama ou ex-primeira-dama Michele Bolsonaro era uma pessoa que exercia sua fé, cuidava da sua roupa, do seu cabelo e que estava preocupada com os direitos da pessoa com deficiência, porque as pessoas que a visitaram no Palácio da Alvorada são exatamente o pastor, a pessoa que cuidava das suas roupas, do seu cabelo e uma pessoa que estava vinculada à defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Este é o primeiro ato. Deu muito errado politicamente já. E este novo ato de publicidade que o presidente Lula alcança com a revogação dos sigilos demonstra que o ex-presidente Jair Bolsonaro era mais econômico com a coisa pública do que o próprio presidente Lula. Então, o tiro está saindo pela culatra do ponto de vista político. Será que agora o presidente Lula vai continuar revogando os sigilos e essas novas informações que vierem a aparecer vão continuar testemunhando em favor de uma administração mais eficiente com a coisa pública do que as administrações anteriores do PT? Fica aí uma reflexão. Já em relação ao sigilo que estava especificamente com o gasto do cartão corporativo, nem haveria a necessidade. Eu sou de uma opinião de que, inclusive, o cartão corporativo ou as despesas do cartão corporativo sejam públicas, porque é dinheiro público. E dinheiro público tem interesse público. A administração pública enseja o princípio da publicidade, como diz o artigo 37 da Constituição. Diferente do que nós já dissemos aqui ontem, por exemplo, das visitas que a ex-primeira-dama recebia, porque isso já não está na esfera da coisa pública, isso está, na verdade, na esfera da coisa privada, da sua privacidade, mais do que isso, da sua intimidade. Quem está com a gente hoje também aqui no Pingos é Ivan Sartori, já está com a gente por aqui. Queria a sua análise também, Sartori, sobre esses números divulgados. Boa noite, bem-vindo. Boa noite a todos aí, Kobayashi, Mota, Vitor, agradeço muito a todos os nossos espectadores e telespectadores. Bom, na verdade, esse sigilo de 100 anos está previsto na Lei de Acesso à Informação, né? Isso aí é realmente uma previsão que existe e para ser derrubado também tem que haver efetivamente motivo para isso, né? O Lula acabou efetivamente derrubando esse sigilo e no final das contas, como disse bem o Kobayashi aí, as informações foram favoráveis ao Bolsonaro, né? Simplesmente as visitas feitas à primeira-dama eram visitas normais, de cunho realmente de interesse da própria imagem da primeira-dama e também de pessoas deficientes e efetivamente nós tivemos aí também uma situação que só beneficia ao governo Bolsonaro, inclusive na questão dos gastos, né? Você vê aí os gastos do Bolsonaro, como já foi dito aí, já foi mostrado, né? Ele gastou menos que o Lula e menos que a Dilma, né? O problema todo é o seguinte, né?
O problema é que vai existir agora, efetivamente, um revanchismo, né? Vai existir agora, talvez haja até uma perseguição política, né? Nós vimos aí os episódios aí de domingo, né? Esses episódios aí, efetivamente, não se sabe quem teria praticado isso. Dizem que são bolsonaristas radicais, mas nós já estamos vendo imagens aí correndo pela internet de que havia infiltrados ali de outras ideologias, né? E a gente fica meio preocupado em ver que realmente a coisa está seguindo de uma forma em que não pode haver excesso, né? A gente tem que procurar examinar a situação com isenção, com olhos atentos, né? Mas nunca, jamais partir para o excesso, né? Então eu acredito que eu não vejo aí o governo Bolsonaro pode ter uma série de problemas que teve. Eu acho que o Bolsonaro se cercou de pessoas muitas vezes que não eram próximas a ele, achou que seriam próximas a ele, mas não seriam, né? Se cercou de determinadas pessoas, dispensou outras pessoas que realmente poderiam ter ajudado um pouco mais, né? Falou muita coisa que não poderia ter falado, mas no final das contas a gente está vendo que foi um governo que procurou manter a lisura fiscal. Thiago Pavinato já está aqui, já fez as contas, já está aqui com as suas anotações, debruçado sobre os números também. Com as minhas máquinas de calcular aqui. Boa noite, Brown, boa noite, nossa audiência. Nelson Dizimba, sempre presidente do nosso Tribunal de Justiça, doutor Ivan Sartori, e nosso mestre Roberto Mota. Bom, algumas anotações. O Lula, ele começa a campanha já com uma das promessas de quebra desse sigilo de 100 anos. Bom, o que eu tenho a dizer sobre Bolsonaro? Eu não sei se Bolsonaro sempre foi inocente ou foi bobo, porque na economia, por exemplo, nós tivemos um grande governo. Ele nomeou quadros técnicos. Nós tínhamos no Ministério, vamos lembrar, da Agricultura, a Tereza Cristina, que foi uma das mais eficientes executivas do agronegócio e que potencializou algo que carrega o Brasil nas costas há muitos e muitos anos. Paulo Guedes fez um ótimo trabalho. A maioria dos quadros dos 24 ministérios de Jair Bolsonaro fizeram um trabalho excepcional. Até mesmo a Secretaria de Cultura, muito embora isso não tenha sido divulgado, ela passou, por exemplo, a destinar verbas da famigerada Lei Rouanet a pequenos artistas e não mais aos artistas midiáticos que não precisam da Lei Rouanet. Mas Jair Bolsonaro, ele peca na comunicação sempre. Se o sigilo de 100 anos é algo que está previsto até na Lei de Acesso à Informação, se há possibilidade de pôr esse sigilo de 100 anos é algo que vem do governo Dilma, aí está um erro de Bolsonaro. Ele não devia falar, bom, isso é uma coisa que vem da Dilma. Não, ele devia ter execrado isso. Ele devia ter dito, olha, a Dilma legislou, aprovou, sancionou algo que dá o direito de eu ter um sigilo de 100 anos, mas eu rejeito, porque eu rejeito tudo que vem de Dilma. Ele perdeu essa oportunidade. Mas ele disse isso e colocou lá, exerceu um direito que lhe era previsto, que lhe era legítimo, e Lula se aproveitou disso para fazer campanha, porque se tem uma coisa que Lula sabe fazer, é campanha. Governo não sei, mas campanha ele sabe fazer. E Jair Bolsonaro, então, pecou quando se aproveitou dessa benesse. E se aproveitou dessa benesse, eu nem diria aproveitar, minha querida audiência. Eu diria que ele se valeu de um direito legítimo, porque se aproveitar da situação mesmo, ele teria se aproveitado dizendo, isso é lixo. Cartão corporativo não tem que ter sigilo. Nós não estamos em Guerra Fria. O que acontece? Eu faço uma viagem, vem um agente secreto e diz, passe aqui na minha maquininha que eu vou lhe contar um segredo de um espião que está no seu país. Ora as bolas, que gasto sigiloso pode ter um cartão corporativo? Que algum presidente visitou alguma casa de tolerância? Que ele tomou algum Romanée Conti a mais num restaurante caro de São Paulo? Que tipo de sigilo pode
ser colocado em cima do dinheiro público. Isso não é compatível com o espírito do Estado democrático de direito, nem com todos os princípios do direito administrativo que pregam transparência, moralidade, acima de tudo transparência. Que gasto sigiloso pode haver para um chefe de Estado? Eu fui a uma festa, saí, o valet tinha uma máquina de cartão e prometeu me dar a solução. Não, isso não existe hipótese que a mente racional possa formular de maneira a justificar que os gastos em cartão corporativo possam ser cobertos por sigilo. Bom, perdeu a oportunidade de dizer isso não presta, como não prestou nada em matéria de política econômica no governo Dilma Rousseff, no primeiro e no pedaço em que ela ainda se manteve sem ser empichada. Pois bem, perdeu a oportunidade, exerceu um direito legítimo, mas Lula, como sabe mais fazer campanha do que governar, usou isso em seu favor. E muita gente se valeu desse argumento para fazer o L. E eis que Lula abre o sigilo. Eis que Lula olha o valor dos gastos e aí abriu a roda, agora vai fechando a rodinha, porque não tem nada, como dizia a velha lambada, não tem nada para se extrair dali. Tudo o que a gente vê, se for comparar com os gastos de cartão de crédito dele próprio, é mais desvantajoso para ele. E por fim, essa quebra de sigilo que começou ontem, fora dos cartões, que começou ontem com o vazamento, porque é um vazamento, isso não tem nada a ver com transparência e publicidade de informação. As visitas da primeira-dama Michele Bolsonaro. Se daqui a 4 anos, por exemplo, quando mudar um governo, alguém for olhar as visitas de Janja, essa comparação será válida? Nós poderemos fazer essa comparação? Porque nós vimos Michele Bolsonaro nos primeiros meses ali, toda engajada na questão da inclusão de pessoas com deficiência. Já nesta gestão, nós vemos uma primeira-dama engajada com a reforma de um palácio. Ou esta abertura, esta quebra de sigilo vai servir para, eventualmente, no futuro, alguém dizer, olha, em dezembro de 2022, como é que um presidente gasta tantos milhares de reais em sorvetes e comidas para a criança, sem citar, contudo, que teve o Natal solidário das crianças dentro do Palácio do Planalto? É muito triste tudo isso que a gente acompanha. Foi um tiro no pé, porque quem tem dúvidas quanto aos próprios gastos e quer jogar na sorte quanto aos gastos de uma pessoa que é econômica, devia não colocar todas as fichas ali. E por fim, só para terminar, a quebra do sigilo das visitas da primeira-dama, quebrando o valor, o seu direito à intimidade e à vida privada, revelando até as suas conversas, as visitas do seu sacerdote. Isso viola não só os direitos da personalidade da ex-primeira-dama, como violam também a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, porque isso é classificado como dado sensível e não tem nada a ver com esta amostragem de dados que deveriam ser públicos. E olha, justamente sobre isso que está falando o Pavinato, a nossa enquete de hoje, pergunta que vai entrar no ar daqui a pouquinho no ar, lá no site da Jovem Pan. Gastos do cartão corporativo devem ser sigilosos, sim ou não? Essa é a nossa pergunta de hoje. E para votar é só acessar o site da Jovem Pan, tá aí na tela para você que nos assiste, www.jovempan.com.br. Queremos te ouvir também, Roberto Mota. Boa noite, Mota. Boa tarde, Brown. Boa tarde aos nossos queridos amigos da bancada. Seja bem-vindo, doutor Ivan Sartori, uma adição muito necessária e importante à nossa bancada. Boa tarde à nossa audiência. O presidente Bolsonaro adotou um estilo frugal nas suas viagens, nos seus deslocamentos e na sua vida. Essa, na minha opinião, foi uma das características que contribuiu para a sua popularidade junto ao eleitor. Ironicamente, também contribuiu para ataques
de boa parte da grande mídia e dos intelectuais. Intelectuais eu estou usando aqui entre aspas. O presidente ficou conhecido por se alimentar em barracas de cachorro-quente e pernoitar em instalações militares, hotéis de trânsito, outras instalações durante as suas viagens. Os intelectuais achavam isso horroroso, um tremendo mau gosto. Alguns deles insistiam que isso não estava à altura da liturgia do cargo, a famosa liturgia do cargo. Mas o estilo do presidente Bolsonaro sinalizava respeito pelo dinheiro público. Dinheiro público, na verdade, é o dinheiro dos impostos. É o dinheiro que é retirado do bolso do cidadão, do orçamento das famílias, como já disse a ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher. Respeito pelo dinheiro público é uma característica muito importante nos governantes, tão importante quanto rara.